Olá, mamãe. Crianças trans. Isso mesmo, crianças trans. Já ouviu falar sobre o tema? Pois é. 4 de fevereiro de 2023, 13 horas e 43 minutos. Matéria atualizada de acordo com o site G1. E a gente tem aqui Kleber Tomás, pelo G1 São Paulo, publicando uma matéria falando sobre infâncias trans. Tentativa de criminalizar infâncias trans, diz Erika Hilton sobre o pedido de CPI para investigar transição de crianças e adolescentes no HC da USP. E aqui nós temos uma matéria que fala sobre um vereador que é uma CPI para investigar um tipo de tratamento que está lidando com crianças menores de idade, crianças e adolescentes, em relação a fazer uma transição de gênero. E aí, ele, indignado com isso, está querendo uma CPI. A deputada Erika Hilton, informada sobre esta iniciativa dele, ela se posicionou totalmente contrária. E a matéria aqui de Kleber Tomás está pesando a fala dele, a fala dela, mais a fala dos especialistas a respeito deste tema. Para não encher você de informação, eu dividi esta matéria em 3 blocos. Não vou falar de tudo, porque não tem como, né? O link vai estar na descrição do YouTube, mas a gente vai estar falando aqui agora, nesse momento, na parte relacionada ao vereador. No bloco seguinte, você também pode clicar aí, vai aparecer a fala da deputada. E também você vai clicar para ver a parte que compara tanto a fala de um quanto a fala de outro à luz da palavra dos especialistas. Vamos lá então, lendo para você. Deputada federal pelo PSOL e primeira vereadora trans de São Paulo criticou vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que também encaminhou o projeto de lei para impedir bloqueio hormonal na puberdade e o uso de hormônios em adolescentes transgêneros. Bloqueio hormonal e a aplicação de hormônios em menores de idade. Atendimento no Hospital das Clínicas tem respaldo legal. Vamos lá. A fala do vereador. A criança não possui maturidade legal e psicológica suficiente para ser submetida a tratamento hormonal prematuro e irreversível. Então, o argumento dele, de certa forma, você vai ver que é muito usado no caso de infratores, certo? Que o menor infrator não possui maturidade, nem legal, nem psicológica, já que ele é uma pessoa em desenvolvimento, para ser punido de modo adequado, não sei se seria a palavra certa aqui, mas de modo correspondente ao ato infracional análogo a crime de alguma coisa que ele tenha feito. Voltando para cá. A criança não possui maturidade legal e psicológica suficiente para ser submetida a tratamento hormonal prematuro e irreversível. Por exemplo, um homem da minha idade, tenho 48 anos, indo para 49, vai tendo um declínio de hormônio, testosterona. Mas, ainda assim, para que eu venha fazer um tratamento à base de testosterona, eu preciso ser muito bem acompanhado, porque dependendo do volume que eu vier a adquirir ou da reação do meu organismo, uma série de fatores, algo diferente do que eu queria pode acontecer, certo? E eu, como adulto, indo para a minha idade, tenho consciência disso. Alguns jovens que vão fazer musculação querem fazer algo, sendo que eles não estão em declínio hormonal, e muitas vezes vão ter dificuldades com o endocrinologista por causa da condição física deles. E aí recorrem às vezes a algo clandestino e eles podem ter problemas dos mais variados possíveis. Então, hormônio é algo muito sério. E neste caso aqui, o vereador chega a falar de um tratamento hormonal prematuro
e irreversível. Prematuro porque a gente está falando de alguém menor de idade, de alguém que juridicamente, biologicamente, psicologicamente, ainda não está desenvolvido a ponto a responder por todas as decisões que vier a tomar. E o fato de ser irreversível. De repente, aquela criança ou aquele pré-adolescente, aquele adolescente, tem certeza absoluta de algo. E quando tiver 20 anos, 30 anos, 40 anos, certo? Porque é irreversível. Outro sim, a realização de tal tratamento em crianças pode caracterizar crime de maus tratos, escreveu o vereador no pedido encaminhado à Câmara. Isso aqui eu não sei como comentar porque não sei qual seria a definição de maus tratos dele e eu não tenho detalhes do tratamento que é feito lá. Rubim justificou a necessidade de se abrir uma CPI, informando ainda que crianças e adolescentes estão sendo tratados como cobaias, tendo transtornos psicológicos e graves sequelas corporais. Até porque, digamos, este tratamento, qual é o resultado deste tratamento? Já há, por exemplo, nós temos tantas centenas, tantos milhares de adultos que passaram por isso e está tudo bem, tudo tranquilo, tudo de boa, certo? Porque estamos falando de uma vida, não é um videogame, não tem como voltar atrás. E a parte relacionada à questão, inclusive, de sequelas corporais. Por exemplo, pense numa jovem que não se sente confortável num corpo de mulher e pensa em mudar. Se isso para uma mulher de 20 anos, 25 anos, 30 anos é algo bastante sério que precisa ser tratado com o máximo critério possível pelo fato de se a pessoa mudar de ideia, e aí? Eu sou de uma época que a gente tinha preocupação de fazer tatuagem porque poderia mudar de ideia, certo? Então imagine algo do tipo. E vindo para cá, a reportagem chega a dizer que até o momento ele não apresentou, no entanto, provas dessas denúncias. Então ele não tem aqui apresentado provas dessas sequelas e de que essas pessoas estão sendo tratadas como cobaias. A decisão de pedir a abertura da CPI ocorreu após o G1 informar, não sei se você acompanha essa matéria, largamente difundida na internet, que 280 crianças e adolescentes que se identificaram como transgêneros são atendidos pelo Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, o ANTIGOS, Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Instituto de Psiquiatria e a Unidade de Endocrinologia Pediátrica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina na USP. Rubinho também encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei em que sugere que seja proibido realizar procedimentos de bloqueio hormonal e hormonização em menores de 18 anos. Então, eu não sei se de repente você acha isso errado, né? Mas assim, você acha, fala comigo aí, você acha que é errado que bloqueio hormonal e hormonização seja feito apenas a partir dos 18 anos de idade? Ou você acha que uma pessoa de 13 anos está plenamente apta para fazer um procedimento de bloqueio hormonal? Então, por exemplo, aquela menina que não se sente menina, aí vamos prejudicar o desenvolvimento de mamas e assim por diante, porque naquele momento da história da vida dela, ela não se sente menina? Ou a gente tem certeza absoluta que aquela moça que não se sente menina com 13 anos de idade, ela não vai se sentir mulher quando estiver com 20 e ela não vai se arrepender e ela não vai mudar de ideia? Porque o maior de idade responde pelos seus atos. Mas e o menor de idade? Quem paga a fatura desta decisão? Então, nesse caso aqui, ele também pede no documento que somente adultos passem por cirurgias de adequação de gênero, o que já ocorre. O adulto, assim, você faz da sua vida o que você quiser. Se você se arrepender depois é problema seu. Você é adulto. Capaz, responsável. Perfeito. Agora, será que num país em que, por exemplo, um criminoso menor de idade aqui no Brasil não é tratado como um criminoso menor de idade em alguns outros países, certo?
um comportamento psicopata, né, como a psiquiatra Ana Beatriz tinha falado num podcast, agora não lembro aqui, em que, assim, em alguns países, um comportamento psicopata é analisado de um modo muito mais acurado do que necessariamente aqui no Brasil. Como vai dizer que aquela criança ou aquele menor de idade é psicopata? Entende? Aqui no Brasil, o menor, ele não mesmo que ele cometa um ato análogo ao ato de um adulto, ele não é considerado capaz pelo fato de ele ser uma pessoa em formação. Aí, se ele é uma pessoa em formação, se ele é civilmente incapaz, se ele não comete crime, a não ser atos análogos a crime, né, já que ele comete ato infracional, será que um menor de idade está pronto, está apto para tomar uma decisão tão séria e irreversível? Gostaria de saber qual é a sua opinião. Então, tanto o pedido de CPI quanto o projeto de lei precisam passar por votação de outros vereadores para serem aprovados na Câmara, o que ainda não aconteceu. Então, não sei se dá para perceber. Eu sei que se você é evangélico, você pode até dizer que política e religião não se mistura, ou se você é da antiga, você pode dizer que política e religião e futebol não se discute, mas eu não sei se dá para perceber. Então, nós estamos diante de uma mudança bastante séria na vida das famílias brasileiras, e isso está, de certa forma, na mão de homens e mulheres iguais a mim, iguais a você, que podem tomar uma decisão pelo poder público a normatizar a vida da gente. Você percebe como a política é um negócio sério? Então eu gostaria, sabe, que você estivesse pensando nisso com carinho, né? Até que ponto este vereador está exagerando, está demonizando a comunidade trans, até que ponto ele está criminalizando a ação médica, ou até que ponto ele está realmente se preocupando com a realidade das nossas crianças e o futuro, né, dessas crianças. Comenta aí, forte abraço.